Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Primeiramente, eu quero já começar esse programa agradecendo a você que está nos acompanhando nesse programa Café com Karina e agradecendo uma pessoa que eu tenho um grande privilégio em recebê-lo, Wagner Moura. Para mim, eu fico bastante emocionada e bastante agradecida pelo privilégio de estar aqui com você, Wagner, e eu quero apresentar a vocês o Wagner. Ele é fundador, presidente do Fraternidade Sem Fronteiras e desde jovem estava envolvido com trabalhos sociais, organizando multirões para arrecadação de mantimentos, realizando sopões e diversos atendimentos comunitários. O Wagner resolveu ir para a África, estava movido pela vontade de ajudar crianças que ali morriam de desnutrição e problemas básicos de saúde. O sonho dele era contribuir para que aquelas pessoas tivessem melhores condições de vida. Toda a sua bagagem e sensibilidade são esses movimentos que trazem serenidade para os corações de muitos, alimento e nutrição para outras pessoas que fazem parte da nossa vida, né, Wagner? Então, já toda essa biografia e parte daquilo que eu acabei de ler, eu já te parabenizo. O mundo precisa de pessoas como você. E eu quero, então, te dar as boas-vindas e pedir para que você conte sobre a sua vida. Conte sobre esse lindo projeto que você cuida tão bem. Olá, Karina, e a todos que nos assistem. É uma alegria poder estar aqui conversando com você, né? Tomando esse café virtual juntos, né, Karina? Muito legal, muito obrigado pelo convite. Então, Karina, tudo começa Eu era criança, né? Eu acho que você vai lembrar de um movimento que teve de música, né, nos Estados Unidos, chamado We Are the World, né? Que é uma música que ficou mundialmente conhecida. E naquela época tocava-se também dentro das escolas, porque isso era o resultado de algo que estava acontecendo em 84, 85. Mais de 1 milhão de crianças morreram no deserto da Etiópia. Então foi uma calamidade, né, uma catástrofe realmente humanitária. E, enquanto criança, eu assisti aquilo. E nunca mais aquela imagem me saía da mente, porque eu já questionava desde pequeno, desde criança, né? Como pode, né? Isso não está certo, Então aquilo ficou no meu coração. O interessante é que isso me levou a alguma busca. Não, a gente não fazia um significado, né? Exato, você queria 10, 11 anos, a gente não tem uma formação psicológica, né? Mas já estava marcado ali no coração aquilo. E eu procurava trabalhos sociais na juventude, e a partir daí fui me aprofundando em trabalhos sociais, mas nunca aquela ideia de África saía da minha cabeça, sempre voltava. E eu também questionava, mas que coisa é essa, né? De África, se aqui tem tanto problema, porque eu tinha contato com problemas sérios, né? E eu cada vez me dedicava mais. Eu falava, acho que eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. E ia, depois ia para hospitais, cantava em hospitais e visitava as pessoas ali. Mas o chamado continua. E aí, Karina, começou uma dor, sabe, na alma, muito grande, né? Essas dores, né? Que você deve conhecer muito bem, né? Eu acho que você trabalha muito com isso, né? E eu tinha essas dores. E
aquela ideia de África na minha cabeça. Até um momento, eu já tinha fundado um trabalho social na periferia da minha cidade, né, Campo Grande. Era uma das regiões mais pobres assim, de Campo Grande. E num prazo de um ano, o trabalho já estava organizado, muitos voluntários, né? E a gente fazendo um trabalho ali para aquela comunidade, e a dor continuava, Karina, continuava. Dor muito grande, e aquela ideia de África cada vez crescendo na minha cabeça, até um ponto que eu fui distribuir o que sobrou de mantimento, de sopa, já era quase meio-dia, em um domingo, eu com 2 baldes de sopa, um em cada mão, caminhando para entregar para uma família, eu chorando. Chorava, né? Eu olhava para o céu e chorava de dor. E aquela imagem, África. Falei, tá bom, eu vou para a África. Conversei com Deus, tá bom, Senhor, eu vou para a África. Quantos anos você tinha nesse Aqui eu tempo? já tinha 30, olha só, passou 20 anos, né? Esse primeiro momento, né? Então, chorando ali, eu falei, eu vou, mas eu não tinha condições, eu tinha que me organizar minha vida, era impossível naquele momento, eu era representante de muitas empresas, trabalhava das 7 às 10 da noite, enfim, não tinha condições. Mas estava resolvido que eu iria, e eu tinha que reorganizar a minha vida. E assim eu comecei. Né? Não demorou muito, um irmão me convida para abrir uma pequena empresa, eu tinha uma casa, ele tinha falado, vamos vender nossas casas e vamos montar. Eu tinha certeza no coração que ia dar certo. E aquilo seria o passaporte para minha ida. E foi exatamente finalizando 3 anos desse momento com meu irmão, já tinha uma pequena empresa, é onde eu tiro meu primeiro prolabó. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma passagem para onde? Para a África, coloquei uma mochilinha e fui atrás daquele sonho, sabe? Daquilo de infância, aquilo que ficou gravado na alma, no coração, e fui. Eu não falava nem inglês, nem francês, né? Na época, eu falei, olha, eu tenho que ir num país de língua portuguesa. Qual o país mais pobre da Moçambique, né? Tinha situações de crianças órfãs, né? Estava com um olhar de criança órfã. E aí fui sozinho e cheguei numa das aldeias distantes, vi uma realidade muito difícil, as crianças não estudavam, tinha que trabalhar em troca de comida, não tinha acesso muito à água potável, muitas crianças órfãs, né, que ficavam ali, eram acolhidas a lá, mas não eram como filhos e não estudavam. Ali começou, então, a ideia de se montar um projeto. Mas um projeto que eu já vinha refletindo muito antes, que era o ideal de vida que eu tinha. Eu ficava questionando, por exemplo, bom, primeiro, todas as religiões falam que nós somos irmãos, né? Todas. Nós somos uma grande família, nós somos irmãos. Mas na prática, isso não é verdade, não é assim que a gente faz. E eu questionava aquilo. Você estudava, ia lá na religião, né, que eu participava, e outras que falavam isso. Mas a gente não tinha uma vivência verdadeira de fraternidade, né? Mas éramos todos irmãos. Ok, eu aceito a ideia, aceitava a ideia de que nós somos um só povo, né? Uma só nação, uma só família. Eu acho lindo essa ideia, acho fantástico, né? Mas não acontecia na prática. E religião? Por que eu tenho que fazer um trabalho dentro só da minha religião, sendo que aqui do lado eu tenho várias outras, a gente podia se unir. Então eu era um idealista, né? Era idealista. A gente podia se unir, nossa, seria muito lindo se a gente pudesse se unificar todas aqui, a gente com um propósito só, nossa, como seria lindo, né? E às vezes eu via uma instituição fazer, olha, eu vou fazer um evento para minha instituição, para fazer algo bonito, né? E ele se orgulhava da sua instituição ser muito forte, muito apresentável. E eu dizia assim, mas seria mais bonito se eles fizessem todo esse movimento para outra mais pequenininha, seria muito melhor. Porque aquela que é pequena, que está
fragilizada, receber de alguém que é mais forte, no sentido de pessoas, financeiro, psicológico, o que for, seria mais bonito. Isso é fraternidade, isso é humanidade. Então, por que só para mim, mais para mim, o meu tem que ser bonito e o outro não tem que ser? Né? E se a gente fizer isso enquanto compartilhamento, não seria melhor? Então, as bases já estava construído, sendo construído no meu coração, e como as fronteiras também. Mas, gente, mas como que pode, né? O irmão que sai de um país tão pobre, tão difícil, que quer entrar em busca de uma esperança, e eu construo muros enormes, com cercas elétricas, eletrificadas, para você dar um choque no teu... Meu Deus, o que é isso, né? Tá errado, tem alguma coisa que tá errada. Você estuda... eu sou cristão, então eu estudo o evangelho, mas eu não vejo nada disso na prática, eu não vejo isso na prática. Eu falei, então vamos criar. Eu tinha um movimento, né, de fraternidade sem fronteiras, onde a gente pudesse unificar todas as pessoas, todos os credos, rico, preto, branco, amarelo, todas as nacionalidades, em prol de um objetivo. E que objetivo é esse? Né? Vamos atuar com as pessoas e com a situação mais vulnerável do mundo. Por quê? Se nós somos irmãos, se nós nos reconhecemos como uma grande família, é natural que o irmão que é um pouco mais fortalecido, ele se movimente por aquele que está passando por uma situação mais difícil. É da fraternidade que se faça isso, o espírito de fraternidade. Então é natural que eu enxergue aqui e comece a ver, né, onde está a situação mais desafiadora no momento. E aí surgiu a Fraternidade Sem Fronteiras, iniciando então na África, né, com crianças órfãos, com crianças com desnutrição. Começamos com 35 crianças, hoje já são próximo de 35 mil crianças atendidas, 74 polos de trabalho em 5 países da África e 6 projetos no Brasil. Aí no Brasil, quando a gente veio para o Brasil, eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu estava no Rio de Janeiro na pandemia e eu saía para caminhar pela manhã e via tanta pessoa no meio da rua, em situação de rua, tantas pessoas. E eu comecei a ficar incomodado. Falei, gente, mas não pode, a gente não pode ficar aqui sem fazer nada, né? E a partir dali a gente se movimentou e durante a pandemia a gente fundou o chamado Fraternidade na Rua, né? Que hoje está no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui está em Belo Horizonte, em Campo Grande, né? Que começou através de um amigo muito querido, o pastor Milton, que a gente... até hoje faz uma parceria muito boa, e assim a gente vai, enfim, e olhando sempre a realidade mais vulnerável, né? E aí criamos uma grande corrente super linda de pessoas queridas, sabe, pelo Brasil e fora do Brasil, pessoas lindas que, assim, todo mundo com um monte de problema, é claro, né? Quando você vai para um trabalho, não é... Eu não gosto de romantizar tudo. Não é simples. Onde tem pessoas, né? Você tem um contato com pessoas, com as suas vulnerabilidades, com as suas potencialidades, dá problema, mas assim, são pessoas dispostas a servir e sonham também com um mundo de paz, um mundo de amor. E criamos uma corrente super linda, estamos super motivados. Hoje eu estou aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, fazendo uma série de apresentações, palestras, né, pelo interior, levando a mensagem. E às vezes tem grupo que você chega, você nem imagina, eles compram as camisetas, nos recebem todos de camiseta, com coisa mais gostosa do mundo. Então a gente está criando uma célula, sabe, Karina? Uma célula, fraternidade hoje é uma célula regeneradora, na minha visão, uma célula microscópica que você não consegue nem enxergar, o mundo não enxerga, porque ela é minúscula, só com microscópio para você olhar, você tem que focar
para você conseguir enxergar. Porém, é uma célula que regenera, sabe? Porque eu acho que o mundo ele está doente em muitas áreas, muitas, está doente, tá? Em várias áreas. E é uma célula para poder ajudar nesse processo de regeneração, assim como bilhões de outras células, né, que trabalham, e assim como o teu programa, né, é uma célula, pelo que eu já pesquisei rapidinho e vi, é uma construção de uma mentalidade para cima, né? É uma construção do bem. Eu acho que é isso que o mundo precisa, de várias iniciativas pequenas, pedagógicas, que vai atingindo um a um, para que esse corpo um dia se regenere, né? Então é isso. E Wagner, quando você traz, né, que a fraternidade é uma célula regeneradora, eu fiquei aqui pensando, você, obviamente, né, alguns anos atrás, quando você foi em busca do teu sonho, e você usou um termo forte, idealista, né? Mas assim, é uma pessoa que sonhou, né, que foi, que concretizou. Imagino que você não teria a dimensão de ser uma célula fraterna anos depois, ter tantas pessoas que são, né, beneficiadas por esse teu sonho. Então, eu fico pensando o quanto que realmente ser uma célula regeneradora, aquela que regenera as dores, a tua e a dos outros, né, faz muito sentido, porque o bem atrai o bem, né? E eu fico pensando assim, você talvez não teria a dimensão da grandiosidade que você alcançou hoje, né? O que que te movimentou? O que que te trouxe, né? Aquele moço com 30 anos que sai, né, de Campo Grande, que você é de Campo Grande, né? E que vai para a África com um sonho de fazer o bem, com um sonho de cuidar da desnutrição, de olhar para as crianças, e que hoje toma uma dimensão, né, no aspecto de líder, né? E de líder não, né, com vaidade que eu estou falando, de líder, né, de várias outras células regeneradoras, e isso é a expansão do bem que eu acredito, né? Como é que é para você hoje, se olhando, né, e fazendo a retrospectiva que você tem da tua história, né? É muito interessante, Karina. Eu nunca me preocupei com o grande, com o macro, mas é como se intuitivamente, é muito difícil de falar sobre isso, mas que intimamente eu sentia, eu pressentia, eu via isso. É muito interessante. Eu via o que está acontecendo hoje, mas assim, não é com essa clareza que eu tenho hoje, né? Mas eu sentia, tipo, era o sonho, vamos colocar assim. Era um sonho, mas era um sonho que era possível de alcançar, E sabe? Não quem era. falava para você? Como é que você tinha tanta determinação e firmeza, né? Porque muitas É. vezes a gente tem o sonho e para torná-lo realidade, eu acho que aí é uma luta, né? O E que eu que te lembro, fazia? então, eu lembro até que no início que eu comecei a conversar com os amigos, porque você não faz nada sozinho, imagina, né? Você precisa de um batalhão de fraternos para você fazer isso. Então eu começava a falar, e eu acho que já era um líder, assim, natural, né? Muito simples, ali com os amigos. Eu comecei e já tinha fundado, inclusive, um trabalho social, né? Na periferia de Campo Grande. E aí eu começava a conversar com os amigos. Alguns até que, assim, né? Eu vou dar um crédito, porque ele já tem alguma história, né? Eu vi assim. Outros tentavam me dissuadir da ideia, sabe? Uhum. Olha só. Eu lembro que eu conversei com um amigo, que era o meu melhor amigo na época. A gente ficou 3 horas conversando, ele tentando me mostrar que eu estava errado. Uau. E honestamente, conversando com ele, eu falei, não, mas olha, né? Eu falei, não, você tem que ficar aqui, você tem que colocar suas energias aqui. Se você foi colocado aqui, que você vai despender energias. Tem muita teoria, Karina, muita teoria, né? E aí,
Mas tem uma coisa, eu sentia, estava no meu coração, sabe? O que eu fiz? Assim, se eu tivesse que falar algo hoje para alguém, tipo, e aí? O que eu vou fazer? Eu diria, segue o seu coração. Que tudo. Segue o seu coração. O que ele está te pedindo, sabe? Se você não está muito claro, reflita, sabe? Busque meditação, ore, busque, fortaleça-se, sabe? Mas busque o que está dentro de você, né? E eu dou graças a Deus que eu fiz isso. Graças a Deus, E me sabe? conta, Wagner, como é que ficou esse amigo hoje? Você tem ainda contato com Então, muito ele? interessante, não tenho. Muito interessante que, em vista disso, ele se afastou de mim. Eu perdi a amizade. Uau. É, Perdi a amizade. Por quê? Porque eu fui num outro caminho, eu acreditava muito, e ele acreditava que aquele caminho é um caminho errado, que eu não iria cumprir uma boa tarefa, eu não ia, talvez, colaborar com o pensamento coletivo ali do grupo, né? Não sei. Mas, então ele se afastou, a gente foi, a questão energética, né? Objetivos, porque eu comecei a trabalhar muito forte em cima disso. Eu fui buscar pessoas, mas não que teve um rompimento, é uma questão de foco, né? De objetivo de vida. Então eu buscava aqueles que me escutavam, né? é Eu isso que a não, gente chama de egrégora, né? então, Porque as eu não pessoas posso. vão se unindo, né? Com o mesmo fim, né? Então, e aquelas pessoas iam aceitando aquela ideia, eu ia fortalecendo, eu ia em busca daquele ideal, e buscando, enfim. Então, natural, hoje a gente assim, se encontra, enfim, não existe nada negativo de forma alguma, existe muita positividade, né? A gente cada um foi para um caminho, né? Mas é muito interessante, né, tudo isso. Se a gente pensar na maior dificuldade que você enfrentou, Wagner, para realmente assim expandir né, o Fraternidade Sem Fronteiras, né, para fazer valer e concretizar, né, muitas coisas que são concretizadas por vocês, são ofertadas, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Olha, a maior dificuldade para mim era eu mesmo, né? Hum, Porque por mais que eu fazia esse movimento, eu tinha um movimento também de menor valia, sabe? Era uma coisa assim, uma dicotomia. Enquanto eu avançava, né, de forma diferenciada e forte, né, fazendo um movimento de avanço, de construção de uma ideia, eu tinha também, por outro lado, eu não sou nada, eu sou muito pequeno, eu sou, sabe? Então eu tinha esse movimento também que às vezes tentava me paralisar. Mas aí quando vinha isso, eu só tinha um caminho, era avançar. Vinha as dores, vinha o sentimento de ser pequeno, e eu lutava para ir adiante. Falei, não quero ficar nessa minha. Eu sentia minha pequenez, sabe o que é você sentir? sim. Ser muito pequeno, muito pequeno. Eu falei, tá bom, mas eu não quero ficar nessa posição de muito, eu quero ir para frente, eu posso, eu consigo. Quem falou, uma vez eu falava, quem falou que eu não posso ir Uhum, uhum. Quem disse isso? Onde está escrito que eu não posso ir além? Então, assim, eu fiz um trabalho também interno, íntimo, né? Por isso que eu digo que o meu maior desafio era eu mesmo. Sim. E é interessante que essa força, Karina, de ir, é um esforço, tá? Porque às vezes as pessoas pensam, mas o Wagner é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que ama muito. Não. O que me levou foi a dor, não foi o amor, tá? Foi a dor. Claro que tinha ideal, sim, como eu disse. Tinha muita coisa bacana, né? Enquanto ideal. Mas não tinha um grande amor, uma coisa muito clara. Não, tinha uma dor muito grande e também o ideal a ser perseguido, sabe? Então eu trabalhei na disciplina do bem, né? Para ir conquistando o amor
enquanto não tem amor, tem disciplina, né? De saber o que é certo, de avançar. A hora você tem um pouquinho, né? A gente sempre tem um pouco, né? Ninguém é isento de nada, a gente tem sempre um pouco, só que se você alimentar esse pouco, ele vai crescendo e se tornando mais forte. Eu acho que isso foi acontecendo, né? Dentro de mim. Isso é lindo, né? Porque você traz uma das questões que eu sempre falo do processo de extrair flor de pedra, que a primeira fase é transformar a dor em amor. E a segunda fase é transformar o desconhecimento em conhecimento. Então você, né, se ocupou de fazer as duas fases, principalmente transformando a dor em amor, né? E eu acho muito bonito, e eu também, assim, compartilho com você, e eu fiquei bastante emocionada quando você trouxe que a maior dificuldade é você, porque eu também posso falar que em alguns momentos da minha jornada, eu me sinto pequena, né? Pequena nesse sentido que você está trazendo, e eu acredito que só os pequenos conseguem crescer, desenvolver, porque se a gente entra com uma arrogância num sonho, numa missão, né, nada vale, né? As pessoas não acreditam na gente, e o pouco que eu estou te conhecendo, né, durante essa entrevista, me faz pensar o quão grandioso, ou o quanto vale a pena essa humildade de você falar, eu sinto dor, né? Isso dói o suficiente para que eu saia da minha dor e vá buscar horizontes, luzes, possibilidades, e que hoje você traz essa possibilidade, oferta para muitas pessoas, né? Então, de vez em quando eu também fico falando assim, nossa, eu sou tão pequena para coisa que eu quero fazer que é muito grande, né? E é tão lindo isso, Wagner, porque acredito que seja isso, né? O quanto que você, no seu jeito pequenininho e humilde, você mostra realmente, porque você, né, organiza e tá com vários, uma legião, né? Uma legião de amor. É uma legião. E eu também acho muito interessante, Karina, porque assim, eu fico quando as pessoas falam do movimento, e é um movimento realmente lindo, grande, enfim, que transforma, eu fico também do lado do banco do estudante. Eu fico olhando de lá. E eu também fico admirando, nossa, que lindo, né? Eu não me sinto a organização. Eu me sinto um voluntário que estou sentado no banco do aprendiz, sabe? E ver isso é um exercício natural que eu faço, não tem esforço nenhum. É da minha natureza fazer isso. Eu falo, nossa, que lindo, gente. Aí fico vendo vários movimentos extraordinários de pessoas super lindas, né? Que vão chegando e vão movimentando. Agora, você falou uma coisa sobre a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é um aprendizado maravilhoso quando você trabalha em obras, em qualquer obra do bem, obra humanitária, obra da construção de uma mentalidade de amor, de paz. Mas você vai aprendendo uma coisa, pelo menos para mim. Você falou de uma coisa sobre humildade e simplicidade. Se você se coloca mesmo com orgulho, a vaidade, se você tem um segundo interesse, sabe? Um interesse escondido, sabe? Uma segunda intenção, energeticamente o outro sabe. Você não precisa falar, né? Ele não encontra ressonância, sabe? Se ele vê um orgulho, se ele vê uma vaidade, não vai dar certo, sabe? Você não vai conseguir ir muito longe naquele propósito, né? Depende do propósito que você quer também. Mas nessa, que é um propósito de agregar, de criar uma egrégora de amor, né? De fraternidade, de respeito. Então, a simplicidade e a humildade tem uma força, né? Que a gente não conhece, a gente desconhece. Porque ela atrai, sabe? Ela atrai
ela comunica, né? Ela pacifica, né? Ela organiza, e é algo assim espiritual, tá? Não é religioso, mas é espiritual, é de espiritualidade. Então, é um conjunto é difícil, né? A gente até de expressar. Eu não consigo me expressar tão bem assim nas coisas que eu sinto, sabe? Porque são Ah, muito. consegue, porque tá lindo o que você está trazendo, meu querido. Eu estou tentando aqui buscar alguma. Nossa, é Eu emocionante o que consigo você está comunicar, trazendo. mas assim, é mais ou menos isso, né? Eu estou tentando aqui expressar para você aquilo que eu sinto e que eu percebo, né? Isso tem muita força, sabe? A verdade, Karine, tem muita força. A verdade do coração, da alma, ela chega no outro coração, ela se comunica com as pessoas e tem ressonância. E as pessoas falam, eu também quero ir junto desse negócio aí, essa mãozinha colorida aí. Você falou tudo, né? Quando a verdade, né, vem pura nesse coração, né, a gente realmente sente firmeza, né? E realmente as pessoas também identificam, né? Eu acho que muito do que você está trazendo. É importante que a gente seja pequeno, inclusive verdadeiro, que nós sentimos dor a ponto de trazer às pessoas também uma ideia de que faça alguma coisa pela sua dor, né? Faça alguma coisa pelos teus sonhos, faça alguma coisa pelas dificuldades sociais, individuais. Eu fiquei muito curiosa, né? Como é que você aprende a se cuidar, né? Porque como você foi movido pela sua dor, então você se tornou um curador ferido, né? Uhum. E como é que você se cuida, né? Porque eu acho que assim, a gente também oferece aquilo que a gente tem. Eu vi assim que você parece que foi o escolhido, porque você também escolheu adotar um caminho, né, diferenciado, transgredindo aquilo que deveria ser padrão para todo jovem, para toda pessoa, e você vai em busca. Então, assim, de certa forma, você foi o escolhido, né? E o curador ferido. Como é que você se cuida para dar conta? Então, olha só, é muito legal você falar isso, né? Primeiro na linguagem, né? Psicológica, acho que é importante a gente olhar para isso hoje. Então, assim, eu não tinha esse olhar, sabe? Então, eu apenas cada vez mais doava, né? E isso também eu comecei a sentir também vazios e aquilo, né? E foi muito interessante que até recentemente eu conversando, e eu sou muito aberto, eu falo, eu faço qualquer coisa para eu, enfim, para eu me equilibrar e equilibrar o mundo e contribuir. O que que eu tenho que fazer, né? Eu estou à Perfeito. disposição. O que que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a conversar com os amigos, né, que são consteladores, terapeutas, né? E, e aí eles me fizeram descobrir uma coisa. Lembra que eu te falei da menor valia? Então eu ainda guardava isso, né? Uau. Eu ainda guardava isso. E às vezes me sentia muito, mesmo com tudo que é a fraternidade hoje, às vezes me sentia pequeno e aí me fizeram ver uma coisa que eu não recebia, que eu só queria dar. Eu cheguei no psicólogo, né? Falei, ah, eu quero ir, eu quero ir. Gente, vá ao terapeuta, vá ao psicólogo, por favor, façam isso. Né? Você não sabe o bem que vocês vão fazer para a vida de vocês que estão me escutando. E aí, então, primeiro, ele se preparou para me receber, né? E no que eu entrei, ele veio com um sorriso tão lindo, um abraço, né? E eu dobrei o sorriso e o abraço para ele, né? A gente se abraçou, aí a gente sentou, ele já olhou para mim, balançou a cabeça, falou: Eu já sei de algumas dificuldades, agora já tenho um diagnóstico para você. Eu falei: O que é? Você não recebe. Uau. Você dá muito,
mas você não está recebendo. Eu me preparei para te dar muito amor. Eu preparei um abraço tão grande para você e você não recebeu. Você só quis me dar. Aí eu, que isso, né? Falei, ele tem razão. Aí nós começamos a entrar no diálogo, né, sobre esse ponto. E ele foi me fazendo ver que realmente, né, em muitos pontos, ele me fez enxergar que eu precisava receber. Né? E falou, e você receber não quer dizer que você é vaidoso, né? Que você não. Então assim, você tem essa crença, talvez embutido, sem refletir sobre isso. E eu comecei a fazer o exercício, né? De receber. As pessoas falavam, Wagner, mas você é isso, eu sou mesmo, né? Mas assim, é, é, eu recebia o carinho. A pessoa queria me dar carinho. Aí o senhor falava, não, mas eu não, né, veja bem, não, agora não. É? Então vem cá, pode me abraçar, né? Como foi bom, carinho, para mim. Como foi bom, sabe? Ver as pessoas que me olhavam com carinho, com respeito, sabe, com dignidade, e você receber isso da pessoa. Nossa, me ajudou muito, sabe? Que eu comecei a me encher, foi isso que ele falou, você vai se nutrir. O que eu estava fazendo? Eu não estava me nutrindo do outro, da energia, do amor que o outro estava me dando. No conceito de que, eu talvez não... Enfim, é um treinamento, por isso que eu estou dizendo que é muito bom, né? Que as pessoas façam, que busquem essa ajuda, esse diálogo, né? E se abram, né, para a vida, porque a vida está aí para nos ensinar, para nos a gente tem possibilidades de se fortalecer, seja na medicina, né, na psicologia, sabe? Aproveite da ciência, né? E receba de todos, né? Porque todos fazem parte da vida, né? E nós temos que caminhar juntos e valorizar todo esse potencial de vida que existe na Terra, né? Uau, que lição, que lição. O curador ferido se apropria da sua valorização quando ele ocupa o lugar de merecimento. Uau, que lição. Foi isso. Que lindo, Wagner. Isso que aconteceu. Curador ferido. Isso que aconteceu com, graças a Deus, psicólogo, não só ele, né? Teve um outro terapeuta também, constelador, que falou a mesma coisa. Foram vários que vieram na mesma linha, né? Eu falei, opa, tem alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção nisso, não foi só um, foram vários, né? Mas foi muito bom, eu agradeço muito a eles. Como a gente precisa uns dos outros, né? E tem uma filosofia africana que dá até o nome do projeto, de um dos projetos onde a gente mora do lado, né? Que é o Ubuntu, né? Que ele diz, eu sou porque nós somos, né? Eu sou porque nós somos, e nós precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos, né? Então a gente é uma interdependência, a gente depende uns dos outros, né? A gente não é independente, que nos ensinaram, né? Segundo alguma filosofia budista que eu estudei, é que nós somos interdependentes, né? A gente não é independente, né? Desde quando você nasce, né, você precisou de alguém para cuidar de você, se você não tivesse, você não sobreviveria, você precisou de professores, de mestres, de pais, de tios, de tantas pessoas para ser o que você é hoje, né? Então a gente precisa receber e agradecer, né, todos esses que vieram antes da gente, né? Perfeito, Wagner. Wagner, eu queria, além de tudo que você trouxe, que você trouxesse uma mensagem de esperança para as pessoas, principalmente que ocupam um lugar de sofrimento intenso. Olha, eu estou olhando para mim, você fez a pergunta e olhando
olhando para mim. Eu acho que a gente tem que buscar, tem que acreditar na vida. A vida tem... se eu não tenho ainda essas condições íntimas, se eu não estou ainda preparado, eu tenho mecanismos na vida que podem me ajudar. E eu tenho que estar aberto também a querer receber essa ajuda. E eu acho, assim, não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nós temos todos os recursos necessários, sabe, para que a gente continue firme, para que a gente continue vivo, para que a gente continue construindo a nossa história. A gente tem, e às vezes é doloroso, às vezes dói, né? Mas a dor também faz parte, né? Deixa ela passar, a resiliência, trabalhe ela, né? Pacifique com ela também, sabe? Dialogue com ela, mas persista no alvo que é de buscar a serenidade, que é buscar a tua paz, que é de viver em harmonia, e o exercício do amor, né? O exercício do amor, seja nas pequenas coisas, né? Seja nas grandes, mas não pare, não desista, sabe? Continue. Todo ser humano tem algo especial, e as pessoas são especiais, todas as pessoas são especiais, e você vai conseguir, sabe? Eu sei lá, eu falo uma linguagem de dor, porque eu sofri muito, eu busquei muito, né? E hoje eu dou uma respirada assim, né? Em paz disso. Ai, que bom que eu continuei, apesar das dores, apesar das dificuldades, das imperfeições, né? Da pequenez, eu não desisti e hoje eu estou aqui. Então isso eu desejo para todos, né? Porque eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas, essas dores existem em grau maior ou menor. Elas existem. Se você está na Terra, ela existe. Então vamos dar as mãos uns aos outros, vamos construir juntos, nós e tudo que está à nossa volta, né? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu quero realmente te agradecer e eu vou inaugurar uma coisa diferente nesse nosso programa. E eu vou pedir para que a Gabi, a minha filha que está nos bastidores, entre agora nessa gravação, por favor. Eu peço, porque foi graças a ela, né, que eu te conheci. E como a gente falou de dores e de recebimento e de merecimento, a Gabriela Mello hoje ocupa um espaço, além de ser uma filha espiritual, uma pessoa que eu tenho aprendido muito com a generosidade. Gabi foi na primeira, né, Fraternidade Sem Fronteiras, ela falou que é a primeira, mas não vai ser a última, isso quer dizer que ela se configurou hoje como um exemplo para mim. Eu aprendo muito com a generosidade, com a amorosidade que ela entrega. Foi por causa dela também que eu tenho esse programa Café com Karina. Muito pelo incentivo. Vai. E ela, assim, sempre busca os convidados, ela sempre me ajuda nos bastidores, em praticamente todos que a gente até hoje gravou. Então, Wagner, a sua lição hoje me tornou aware, me fez me dar conta que realmente o lugar de merecimento precisa ser ocupado também. É uma doação, mas é porque eu recebo muito da Gabi. Então, eu gostaria de finalizar, e aí eu inauguro a partir de hoje, no Café com Karina, que Gabi, quando ela estiver comigo, ela vai também fazer parte da finalização das gravações, das entrevistas ao vivo, até por gratidão que eu tenho, que hoje eu não estou mais sozinha. Você me torna grande na minha pequenez, minha filha. Wagner, eu tenho realmente muita gratidão, né, por você estar aqui. Eu quero te dar um abraço presencialmente, óbvio, né? Porque se sinta abraçado virtualmente.
E eu estou muito agradecida por ter conhecido você. Na sua pequenez e na minha. Eu quero honrar e entender, talvez, né, que nós dois estejamos agora nos encontrando graças a Gabi, né, para que a gente possa ofertar acolhimento, serenidade nos corações das pessoas. E essa esperança continua. Então, Wagner, Gabi, a todos que estão nos assistindo, gratidão. Um grande beijo a todos vocês.